Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Minha versão aqui está ARC. Se não, pode botar aqui tiver aí mesmo. Obrigado, meu amor. Amém, irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim razoavam entre si, lhe disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é a mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu à presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos, louvado seja o nome do Senhor. Assentados, irmãos. Essa história, ela é conhecida por muitos, e não é uma história que passa desapercebido na palavra de Deus. E essa história tem alguns personagens bem interessantes que nós vamos falar aqui nessa tarde. Primeiro, eu queria fazer uma introdução histórica aqui daquele momento. Cafarnaum, onde aconteceu esse milagre, era uma cidade próspera, era uma cidade às margens da Galileia, aonde ali era uma rota comercial muito importante ali. Então ali tinham pessoas de poder aquisitivos bem alto, tinha trabalhadores, tinha cobradores de impostos. Era uma cidade que era marcada por uma mistura de judeus, religiosos, por pescadores, por comerciantes, cobradores de impostos. Tanto é que Mateus foi ali chamado para servir Jesus ali em Cafarnaum. E ali então, irmãos, nós se deparamos com uma cidade bem agitada, E foi nesse lugar que Jesus escolheu para fazer um ponto de apoio, como se fosse ali a sua morada ali. Uns vão dizer que esse fato aconteceu, que Jesus estava na casa de Pedro. Outros não relatam isso. Mas o fato é que Jesus estava em uma casa, e aonde Jesus estava, normalmente havia ali uma multidão constituída de pessoas de todas as classes sociais. Na multidão nós vamos ver que haviam pessoas ali religiosas, que estavam ali procurando saber o que Jesus ia fazer. Na multidão também tinha pescadores, na multidão também tinha trabalhadores, tinham pessoas de uma classe social mais alta. Todos estavam ali com um propósito: queriam ver e ouvir Jesus. E
O fato que se deu, a história que se dá aqui nesse cenário, é que havia um paralítico. Esse paralítico ele não andava, esse paralítico ele não tinha condição de ir a Jesus, ele dependia de alguém que o conduzisse até Jesus. Então, se nós olharmos para esse personagem, um paralítico, ele não conseguiria chegar a Jesus em hipótese alguma. O que dependesse dele para chegar a Jesus estaria limitado. Havia ali 4 homens, então, vendo a necessidade daquele paralítico, aqueles 4 homens, sem perguntar a Jesus se podia fazer isso ou não, sem perguntar ao dono da casa se podia abrir o telhado ou não, aqueles 4 homens tomam uma decisão de pegar aquele paralítico numa maca, deita ele na maca ali, na cama, e fala assim: nós vamos te levar até Jesus. E levam aquele homem até Jesus, mas quando chegam naquele local, imagine uma porta igual essa, como é que chega com um paralítico diante de Jesus se tem uma multidão, e uma multidão que não está disposta a dar passagem para o necessitado, uma multidão que não está disposta, assim, espera aí gente, vamos abrir caminho aqui, que está vindo aqui uma pessoa necessitada. Não, a multidão fechou o caminho. E aqueles homens então pensaram: bom, a gente não pode passar pela porta, não pode passar pela janela, vamos subir o telhado. Naquela época as casas, elas eram feitas como se fosse uma laje, mas era de madeira, barro, e a escada era uma escada externa, e que aqueles homens então sobem pela escada externa, junto com o paralítico, e falam: a única maneira de descer aqui é qual cômodo está Jesus? Ah, está aqui na sala lá, está lá na sala. Vamos abrir aqui o teto. Imagine, irmãos, alguém abrindo o teto de uma casa, como deve chamar a atenção. Serra daqui, abre ali, abre, e não era um buraquinho para jogar o homem lá embaixo, não, era um buraco capaz de fazer aquele homem descer com uma maca. E assim foi feito. E enquanto eles estavam trabalhando para abrir o telhado, diz a palavra de Deus que Jesus olhou para eles lá de cima e viu eles abrindo o telhado. E naquele momento Jesus viu a fé daqueles homens. E aí, telhado aberto, o homem é descido, conduzido. Só quem já carregou alguém em maca aqui sabe como é difícil. Quem já transportou alguém sabe como é uma pessoa debilitada, como fica pesado. E ali aqueles homens ali desceram ali, colocaram aquele homem diante de Jesus. Que coisa bonita, né? E quando isso aconteceu, aquela multidão, todo mundo que estava ali ficou esperando o que ia acontecer. Ficou analisando, os fariseus que ali estavam, ficou observando. E Jesus, quando vê aquele homem descer à sua frente, todos esperavam que Jesus falasse assim: está curado. Mas Jesus não fez isso. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: filho, perdoado está o seu pecado. Perdoados estão os seus pecados. A Bíblia não fala, mas imediatamente os fariseus olhou um para o outro e disse assim: quem Jesus pensa que é para perdoar pecado? Esse homem está afrontando a lei, esse homem. Então, os fariseus estavam ali para dizer assim: Jesus não tem poder para isso. Sabe quando um olhar fala? Você olha para uma pessoa assim, você já diz o que está querendo fazer? O olhar entende? Quando o casal, o homem olha para a esposa, quando só de olhar, já sabe o que é. Quando Jesus olhou para aqueles homens, Jesus entendeu o questionamento que eles faziam no coração. E perguntou para aqueles homens assim: eu vou fazer uma pergunta para vocês, os fariseus, entendedores da lei, vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? O que Jesus está provocando ali? Jesus está provocando, ele diz assim: bom, é mais fácil você dizer perdoados estão os pecados, porque levantar e anda é difícil. Aí Jesus responde: para que vocês possam saber
que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, olhou para o paralítico e disse assim: filho, a te digo, levanta, pega o teu leito e vai embora, anda. E aquele homem imediatamente levantou, pegou o seu leito e saiu andando, e todos começaram a glorificar a Deus. E qual é o ensino disso aqui para nós hoje? Eu quero dividir aqui. Nós temos aqui a figura dos 4 homens, nós temos a figura de Jesus, nós temos a figura da multidão e nós temos a figura do paralítico. E eu quero começar falando da figura do paralítico. O paralítico, ele não fala. Aonde na Bíblia está dizendo aqui que o paralítico falou alguma coisa? Nem quando foi pego pelos 4 homens, nem quando subiu no telhado, nem quando chegou diante de Jesus. O paralítico não falou, o paralítico não pediu, o paralítico apenas é levado. E o paralítico, irmãos, ele está impedido de chegar a Cristo, por uma série de fatores. O primeiro fator que impede ele é a própria paralisia. E aí eu faço uma analogia com o pecado na vida do homem. O pecado na vida do homem, ele impede o homem de chegar a Cristo. Ele impede o homem de ter uma intimidade com Cristo. Ele impede o homem de ter acesso a Cristo. O pecado vai sempre impedir o homem de chegar a Cristo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou: eu preciso ir para uma igreja, eu preciso encontrar Jesus, eu preciso buscar. Mas Miguel, se eu te contar a podridão que é a minha vida, cheia de pecado que é a minha vida, eu não tenho condição de chegar numa igreja. Eu preciso primeiro me purificar. Eu falei: você não consegue se purificar, você não consegue ser limpo. Sabe por quê? Só Jesus pode limpar o teu coração, só Jesus pode purificar a tua alma, só Jesus pode perdoar pecado. E aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou: será que se eu for no lugar, Jesus vai me receber? Eu falei: vá a Cristo. Agora, irmãos, o pecado é isso que impede. O homem tem um pensamento de: eu vou me purificar para chegar a Cristo. Isso nunca acontece. Aquele homem ali, quando ele chega diante de Jesus, olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que procuram cura. Eu quero cura. Irmão, ser curado é uma bênção. Mas o que adianta você ser curado e não ter pecados perdoados? O que adianta? E é tão interessante isso na palavra de Deus, que Jesus viu que ele era paralítico? Sim ou não? Sim. Está sendo conduzido lá, para na frente dele no leito. Jesus fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, o perdão de pecados é mais importante do que a cura física. Isso está claro na palavra de Deus. Deus tem poder para curar? Tem. Nós oramos por cura? Oramos. Mas não adianta você buscar cura se não tiver salvação. Não adianta cura se não tiver perdão de pecados. Não adianta cura se não tiver arrependimento. Porque você pode ir para o inferno curado. Agora você pode ir para o céu doente, enfermo, cheio de dificuldade, pressão alta, diabetes, seja lá o que for. Você pode ser salvo se teus pecados forem perdoados, se teu coração for arrependido. Então aqui Jesus dá esse ensinamento aqui. A verdadeira transformação começa de dentro para fora. A cura tem que ser interior primeiro. A cura tem que ser espiritual primeiro. E é isso, irmãos, essa transformação começa de dentro para fora. Então nós temos a figura do paralítico, que ele sozinho não pode chegar até Jesus. Aí a outra figura que eu quero falar, irmãos, é a multidão. A multidão, ela não tem uma identidade. Ela está onde Jesus está? Sim ou não? Tá. A multidão está onde Jesus está. E olha, às vezes a multidão está mais perto do que nós imaginemos de Jesus. Só que a multidão, ela não tem um compromisso. A multidão, ela não tem um desejo de servir a Deus,
de servir a Cristo. A multidão, ela quer ser espectadora, ela quer assistir, ela quer acompanhar, ela quer ver o milagre. Ela fica feliz com o milagre, fica feliz com o milagre. Ela sai dali contando milagre, sai dali contando milagre. Ela vai falar para o outro: olha, eu estava na casa de fulano, o teto abriu, desceu o paralítico, saiu andando, Jesus curou, que coisa linda. Mas e você com Jesus? Não, eu assisti. Eu não quero compromisso com Jesus. A multidão, ela não quer compromisso. E a multidão encheu aquela casa. Todos queriam ouvir Cristo, mas não queria compromisso com Cristo. A multidão estava lá para ver o que ia acontecer, mas não queria ser um instrumento na mão de Cristo para fazer acontecer. A multidão não estava disposta a abrir espaço. E aí, às vezes, irmãos, nós se comportamos como a multidão. A multidão é aquela que vai analisar quem merece ter cura, quem merece ter perdão. A multidão analisa isso. Então a multidão olha aquele homem vindo carregado e fala: não, esse aqui não merece não, pô. A porta, não vou abrir caminho para ele, a porta está fechada aqui para ele. Dá outro jeito. A multidão, no meio da multidão estão os religiosos. Sabe, o religioso é aquele que exige tudo perfeito, tudo certo, mas ele jamais se compromete com Cristo. Ele quer que tudo funcione bonitinho, mas compromisso com Cristo não tem. O religioso estava ali olhando: vou ver o que ele vai fazer, vou ver aqui. Ele ouviu a mesma palavra que todo mundo ouviu, ele ouviu a mesma palavra que o paralítico ouviu, ele ouviu a mesma palavra que os 4 homens ouviram. Mas a postura do religioso é: quem é esse aí para receber isso? Quem é esse para curar? Quem é esse para perdoar pecado? Então o religioso é aquele que assiste, mas não age. É aquele que assiste, mas não tem comprometimento. É aquele que é curioso, sem comprometimento, sem compromisso. Ele tem uma fé superficial. E aí, irmãos, por mais que pareça estranho, mas a multidão, muitas vezes, é as pessoas que impedem o agir da graça de Deus. E eu paro para fazer uma análise da nossa vida. Nós temos se comportado como multidão? Nós temos se comportado como o quê? Porque às vezes nós se colocamos como multidão para impedir a ação de Deus. Nós se colocamos como multidão no sentido de dizer assim: fulano não merece isso. E a palavra de Deus chama atenção aqui para a multidão. A multidão sempre vai achar um lugar, sempre vai estar perto de Jesus. E aqui um alerta: cuidado, estar perto de Jesus não quer dizer que você vai viver o milagre. Porque se você está perto de Jesus como curioso, se você está perto de Jesus apenas para entender como funciona, se você está perto de Jesus apenas para julgar quem está do lado, você vai continuar sendo multidão. Você nunca vai ter uma experiência com Ele. E aí, irmãos, a multidão aqui foi barreira, foi impedimento para que aqueles homens chegassem a Cristo. Foi impedimento para que aqueles homens alcançassem ali, pudesse abrir o caminho, seria muito mais fácil. E agora, eu quero falar dos 4 homens. Os 4 homens, que ensinamento traz para nós esses 4 homens? Os 4 homens aqui, a Bíblia não fala o nome deles. A Bíblia não diz quem é, a Bíblia não diz a sua idade, a Bíblia não diz sua condição social. A Bíblia não diz nada sobre esses homens, apenas diz: esses homens, esse paralítico foi conduzido por 4 homens. Aqueles homens olharam alguém necessitado. E quando eles olham aquela pessoa necessitada, eles tomam uma decisão: nós vamos ser ponte, nós vamos ser instrumento de levar essa vida a Jesus Cristo. Nós vamos conduzir essa vida a Jesus Cristo. Essa vida não pode ir sozinha, essa vida não tem condição de levantar e chegar a Cristo, essa vida não vai ter condição de passar pela multidão, mas nós vamos fazer isso. Então esses 4 homens representam aqui uma fé intercessora, representam aqui uma amizade sacrificial.
representam aqui uma ousadia espiritual. Esses 4 homens representam aqui o papel de uma igreja. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é julgar quem merece e quem não merece Cristo. O papel da igreja não é dizer quem deve e quem não deve chegar a Cristo. O papel da igreja é conduzir aquele que está impedido de chegar a Cristo, a chegar a Cristo. O papel da igreja é esse, de levar o necessitado a Cristo. Talvez você conheça uma pessoa que se acha pecador demais, que não merece, que está aí vivendo no mundo, está perdido, e às vezes nós se calamos. Às vezes nós olhamos para aquela pessoa e dizemos, aquela pessoa não é merecedora de estar na igreja que eu estou. Pare com isso. Porque se nós olharmos no espelho, nós não somos merecedores de estarmos aqui. E aquela multidão tem esse pensamento, mas aqueles 4 homens não. Aqueles 4 homens pegaram o paralítico, pegaram a maca do paralítico. Meu irmão, levar alguém a Cristo não é simples, não é fácil. Às vezes é um preço a ser pago. Muitos de nós que estamos aqui hoje, eu quero dizer, você foi conduzido por alguém neste lugar. Alguém carregou a sua maca, alguém carregou você, alguém pagou um preço por você. Às vezes você não sabe nem o nome dele, você nem conhece ele, mas eu quero dizer, alguém dobrou o joelho, intercedeu por você, orou por você, jejuou por você, pagou um preço por você, para que hoje você pudesse estar diante de Cristo e glorificar o nome dele. Para que hoje você pudesse dizer, eu era paralítico, eu não andava, eu estava morto, estava perdido, mas Cristo mandou eu levantar e andar, e eu andei. Porque alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço, meu irmão. Você tem que olhar para dentro de você e dizer assim, meu pai, quantas vezes a tua esposa orou por você? Quantas vezes os filhos olharam por você? Quantas vezes os pais oraram por você? Quantas vezes os avós oraram por você? Isso é conduzir alguém até Cristo. Às vezes nós queremos apontar o erro, julgar o erro, dizer, olha, você para ir para a igreja tem que se acertar, tem que largar o vício. Nós somos acusadores. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é conduzir do jeito que aquele paralítico estava, com a roupa que ele estava, na cama que ele estava. Ali ninguém foi ajeitar, fantasiar, maquiar o paralítico, não. Levaram do jeito que estava. A maca estava pesada. Subiram ao telhado, olha quanto sacrifício, quanto preço que foi pago por aquilo. Abriram um telhado, meu irmão, imagina abrir um telhado. Abre o telhado, agora vamos descer ele na corda, desce ele ali, puxa daqui, vai lá. Porque a igreja sabe que quando nós conduzimos alguém a Cristo, um milagre acontece. A igreja sabe que quando nós pagamos um preço por alguém, algo vai acontecer. Sabe o que acontece, irmãos? Depois que nós levantamos do nosso leito e andamos, muitas vezes nós não vamos se juntar com os 4 homens. Muitas vezes nós vamos se juntar na multidão. Ficar no caminho, atrapalhando, ficar julgando. Agora eu fui curado, agora eu sou melhor do que o outro. Não. Aqueles homens fizeram algo que a multidão não fez. Talvez você está esperando alguém fazer para você ir junto fazer. Não faça isso, faça você. Talvez você está esperando 10 pessoas se juntarem para falar de Jesus. Não espere, faça você. Talvez você está esperando alguém, uma oportunidade para convidar um vizinho. Não espere, vá lá e faça. Aqueles homens tomaram uma atitude. A fé daqueles homens foi uma fé ativa e não passiva. Foi uma fé de ver o necessitado e agir. A fé daqueles homens não era individualista. Poxa, mas eu estou tanto tempo seguindo Jesus, nunca fui curado. Estou tanto tempo seguindo Jesus, Ele nunca olhou para mim, nunca me deu uma bênção. Às vezes nós somos individualistas, primeiro eu, depois o irmão. A fé daqueles homens era coletiva. Se o Senhor abençoar ele, está me abençoando. Se o Senhor abençoar o irmão ali, está me abençoando. Mas não, a multidão olha diferente. A multidão quer primeiro eu, ele não. Aqueles homens tinham uma fé sacrificial. Eles não mediram o esforço para conduzir aquele homem até Cristo. Aqueles homens foram um instrumento.
Eles não estavam pensando no conforto. Poxa, não é mais fácil? Vamos fazer o seguinte, vamos lá juntar 4 aqui, a gente atravessa a multidão empurrando ali, vamos chegar até Jesus e falar, Jesus, tem um paralítico lá fora, tu pode ir lá fora ajudar? Não foi isso que eles fizeram. Eles levaram até lá. A fé daqueles homens não se preocupou com o que as pessoas iam falar. Talvez a multidão olhou aqueles homens ali passando, subiram no telhado, alguém deve falar, o que eles vão fazer lá em cima? Esses homens são doidos, acha que Jesus vai olhar para esse paralítico? Acha que Jesus vai dar atenção? A multidão vai sempre dificultar. Eu quero convidar a igreja hoje a deixar de ser multidão. Eu quero convidar a igreja hoje a exercer o papel que esses 4 homens exerceram. Porque o outro personagem que eu quero falar é Jesus, o médico da alma. Jesus que vai fazer o milagre, não é você que vai fazer o milagre. Não é para mim se gabar, eu conduzi ele até Jesus. Não, não é para isso. Ninguém sabe o nome daqueles homens. Jesus, quando viu aqueles homens, quando Jesus vê aquele homem descendo, eles abriram o telhado, para Deus fala que Jesus viu fé neles. Jesus vê, irmãos, e quando Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus foi direto ao ponto ali. Ele é o médico da alma. Ele falou, filho, perdoados estão o teu pecado. Meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui hoje, talvez você chegou aqui com tanta necessidade. Talvez nós chegamos aqui com tantos problemas. Nós chegamos aqui com tantas angústias, com tantas preocupações. Eu quero dizer que o mais importante é o espiritual na sua vida. Você pode ter chegado aqui precisando de cura, eu quero dizer, Jesus pode curar. Você pode ter chegado aqui precisando de um emprego, eu posso dizer para você, Jesus pode abrir a porta de emprego. Talvez você chegou aqui precisando de um milagre financeiro, Jesus pode fazer esse milagre financeiro. Mas eu quero dizer para você que o principal não é nada disso. O principal, sabe o que é? É você abrir o coração e deixar Jesus curar, perdoar os teus pecados, curar a tua alma, de você falar, Senhor, eu estou aqui, perdoa os meus pecados. Aquele homem, então, ali, o maior problema daquele homem não era a paralisia física, não era. Jesus, quando olhou para ele, fala, filho, perdoados estão os teus pecados. Os religiosos vão questionar quem ele pensa que é para perdoar pecado. Mas Jesus, Ele é Deus encarnado. Ele é Deus vivo. Ele tem poder de perdoar pecado. E eu quero dizer para você, como para mim, nós somos pecadores. O coração do homem é cheio de pecado. A natureza humana é cheia de pecado. Mas Jesus pode perdoar pecado. Não espere você primeiro se virar um santo. Sabe por quê? Santo ninguém é. A hora que eu me santificar, eu vou à igreja. A hora que eu me santificar, eu entrego a minha vida a Cristo. A hora que eu me santificar, não. Isso não vai acontecer. Porque só Cristo tem poder de fazer isso. A ação do Espírito Santo na nossa vida é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É necessário você primeiro falar, Senhor, eu reconheço o meu pecado. E para a reflexão, para a aplicação dos nossos dias hoje, eu faço uma pergunta para você. Você é parte da multidão? Você é parte dos 4 homens? Quem você é? Você é o paralítico que precisa ser conduzido? Quem você se identifica nessa história? Jesus é o médico da alma. Eu não sou Jesus, ninguém aqui é o médico da alma, mas o lugar que eu posso estar ocupando pode ser um lugar de multidão. Estou ali assistindo, está acontecendo um milagre, hein? Oh, que coisa boa, hein? Domingo que vem eu volto, pode ter outro milagre. Mas compromisso, não, compromisso eu não quero não. Compromisso, negócio de compromisso com igreja,
Meu irmão, teu compromisso não é com a igreja reformada, teu compromisso não é com o pastor, teu compromisso não é com a instituição, teu compromisso é com Cristo. Esse é o teu compromisso. É com Ele, é sair da multidão e ter um relacionamento com Cristo. O departamento pode subir. Então, ou você, se você é parte da multidão, você vai estar apenas assistindo, ou está disposto a abrir espaço para os outros chegarem a Jesus. A multidão só tem esse papel ali, eu vou estar observando. Agora, se você é um dos quatro, eu faço uma pergunta: quem você está carregando em oração? Quem você está carregando no cuidado? Quem você está carregando na intercessão? Quem você está carregando? Quem você está querendo levar a Cristo? Quem você está conseguindo pagar um preço por alguém, de orar por alguém, de interceder por alguém? O homem, ele está paralisado, ele não vai conseguir chegar lá sozinho. Muitas vezes é mais fácil eu apontar o erro desse homem. Talvez você lembrou de alguém que você precisa orar para carregar em espírito. Talvez você lembrou, poxa, precisa orar por fulano, precisa orar por ciclano, mas até aqui eu não fiz. Até aqui eu olhei para ele, olhei para ela e apontei os erros, apontei as falhas, apontei os problemas. Aquela pessoa precisa melhorar. Mas você pode ser um instrumento, uma ponte, para fazer com que aquela pessoa tenha uma experiência com Cristo. Ore por ela. Lembre-se que um dia alguém orou por você. Você não chegou aqui porque, não, eu cheguei aqui, pastor, porque eu gostei, eu fui, eu me identifiquei, eu fui para Jesus, porque não. Você foi para Jesus, sabe por quê? Porque alguém pagou um preço. Deus gerou situações, sabe? Fulano está orando e Deus está trabalhando. Está trabalhando. Aí aconteceu um negócio difícil aqui, aconteceu outra coisa difícil lá, aí você não sabe mais o que fazer, aí alguém fala para você assim, olha, Cristo tem uma bênção para você. A pessoa reluta, até que um dia entra na casa do Senhor. Até que um dia ouve a palavra do Senhor. Até que um dia você ouve a palavra, você lembra assim, meu Deus, eu não tenho como fugir disso, porque Deus já trabalhou comigo, Deus te faz lembrar tanta coisa. Tanta coisa. Aquele homem recebeu a maior bênção da vida dele. E a maior bênção não foi a cura. A maior bênção foi o pecado perdoado. Glória a Jesus, aleluia. E hoje nós estamos aqui, nós louvamos ao Senhor, sabe por quê? Porque Jesus perdoou o meu pecado, perdoou o seu pecado. Eu quero te convidar hoje a viver essa experiência com Cristo, não mais como multidão, apenas espectadores, mas comprometidos em Cristo. Vamos estar de pé. O milagre que aquele homem viveu foi testemunho para quem estava de fora. Ele saiu com aquela cama e testemunhou o que Cristo fez na vida dele. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
Ele pagou o preço da minha salvação. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Te adoramos, aleluia, Senhor. te adoramos. Santo és o teu nome, Senhor. Eu fico imaginando que quando a gente começa a ler a Bíblia e quando nós se deparamos com histórias como essa, eu sempre gosto de imaginar o comportamento de cada personagem. Isso faz com que a gente aprenda muito. E eu fico imaginando um homem quando ele é conduzido por alguém e ele não pode fazer nada, a sensação de cair, a sensação de que nada vai dar certo, a sensação de esquecimento. Quantas coisas deviam ter passado na mente daquele homem? Esquecido. Aí quando alguém se junta para levá-lo, ele fala, lembraram de mim. Mas ao mesmo tempo que há uma alegria, há uma insegurança. Imagina descer um telhado, você lá, e quando chega diante de Jesus, irmãos, você lembra o dia que você chegou diante do Senhor? E que você esperava todo o julgamento, toda a condenação, você esperava talvez um sermão, uma listagem dos teus pecados, mas quando nós chegamos diante do Senhor, o olhar de Cristo para nós não foi um olhar que condena, é um olhar que perdoa, é um olhar que resgata. Filho, perdoados estão os teus pecados. A cura física foi consequência do perdão de pecado. Filho, perdoados estão os teus pecados. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a colocar sua vida diante do Senhor, diante de Cristo, desse plano perfeito, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. O fato de Cristo morrer na cruz nos dá acesso a Ele. E nós falamos muito aqui na igreja que pecado tem nome e sobrenome. Às vezes nós queremos orar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, Tu sabes. Não se ora para pedir perdão assim não, viu? Perdão de pecado, você vai dizer, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Senhor, perdoa a minha ganância. Senhor, perdoa meu vício da pornografia. Senhor, perdoa, Senhor, minha impureza. Senhor, perdoa. Dê nome ao pecado. Porque Cristo já morreu para você vencer o pecado. Não tenha medo de dar nome não, porque Ele já perdeu. Mas confesse o pecado. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor.
Santo és o teu nome, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Cada vida, Senhor, que entrou neste lugar.